الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Caros irmãos e irmãs, eu vou diretamente ao assunto, assim como eu acabei de dizer que talvez por coincidência eu preparei um livro acerca da crença e a aqida, e quando me surgiu este programa pensei que podia tirar proveito de algumas citações daquilo que eu escrevi no meu livro. Os sahabas diziam que primeiro, para dar a importância do imã, da crença, do aqida, que é, nós depois entramos no tawhid. Sahabas diziam que nós primeiro aprendemos o imã, depois é que aprendemos o Corão, que veio reforçar o imã. Todos nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante a sua permanência em Meca, 13 anos, concentração foi somente no aqida, só. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun, só. Não havia salat, não havia jejum, não havia rituais nenhuns, só aqida, só. Então, daí vê-se a importância do aqida no Islã, e por isso é que costuma dizer al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun. As pessoas têm que saber que primeiro vem a aqida. Se a aqida estiver bom, o resto tudo vai ser bom e aceito. Se a pessoa chumbar no aqida, reprovar-se no aqida, então o resto tudo não vai servir para nada. Quer dizer, o teu salat, para a validade do salat, depende do aqida correto. Zakat, hajj, todos os ibadas. Primeiro vem o aqida. E Allah diz no Corão: وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Acerca desses que praticaram muitos atos, muitas ações, mas entretanto a aqida não estava correta, então tudo foi em vão. Tanto o Corão fala acerca da crença em Allah 10.062 vezes, que foi mencionado o nome de Allah no Corão. Em cada página, aproximadamente, Allah foi mencionado 20 vezes. Imagina, num livro com 700 páginas, 10.062 vezes Allah ser mencionado. Isto para dar importância que, de facto, Allah é o ponto focal e central de todas as nossas atividades. Sem isso, nós, para explicar que Allah não fala em pormenores acerca das provas da existência, porque o instinto humano e as mentes sãs que não foram contaminadas afirmam a existência de Allah. Isso é o tal tawhid. Allah diz no Corão: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Allah diz aqui que Ele tomou a promessa de todas as criaturas antes de vir para a dunya, e perguntou a eles: não sou eu vosso Senhor? Alastu bi rabbikum, não sou eu? Por isso é que toda pessoa tem no seu instinto tem a crença em Allah. Não é só muçulmano, qualquer pessoa no mundo. Nós vemos cristãos, os que se intitulam de cristãos, hindus, até os ateus, no momento difícil, eles também recorrem a Allah. Outra vez estava a ver aqui a passagem de um avião que estava em turbulência no ar. Quando começou aquela desestabilização do avião, toda a gente dentro do avião começou a invocar Allah. É isso que Allah diz no Corão: a coisa é a mesma, instinto do ser humano é o mesmo, mudam-se os métodos. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah diz: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم. Então, nessas situações, da'u Allah mukhlisina lahu din. Hoje também acontece a mesma coisa. Quando as pessoas estão na aflição,
Até os ateus recorrem a Allah, mas depois Allah, quando salva, então voltam à rebeldia. E Allah diz no Corão: "Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatarana." Está instinto do ser humano. Todo ser humano acredita em Allah. Seja como. Agora, o problema está no conceito. E o conceito real é o que os nabis vieram esclarecer. Eles não vieram ensinar a nós que existe Deus, porque a existência de Deus está no íntimo de cada um de nós, todos. Mas porque o conceito de tal Deus é que é diferente. Lembra, para hindu, o conceito é diferente. Cristão, o conceito é diferente. Um animista, o conceito é diferente. Islã veio ensinar a nós o conceito real. O que é Deus? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus atributos? Isto é que é muito importante, é o que nós chamamos de Tawhid al-Rububiyya e Tawhid al-Uluhiyya. Isto é muito importante. Estas passagens todas eu contei no meu livro também. Portanto, o que está em causa não é ensinar alguém a existência de Deus. Até os que têm noção deturpada de Deus, que essa noção deturpada é preenchida pela superstição. Hoje, no nosso mundo, para quem não tem imã correto, quem não tem imã correto, certo, da existência de Allah e dos seus atributos, ele o quê? Acredita em tudo. Se passa um gato preto, ele fica com medo. Passa uma coruja, que é um pássaro normal, ele fica com medo. E assim sucessivamente. Isto até parece que são coisas antigas. Ele começa, não, mas isto são coisas antigas. Mas hoje, estou falando de hoje, no século XXI. Você vai até na Europa, nas grandes cidades, você vê na rua, as pessoas sentadas ali, anunciam ali a leitura da palma. E todos vão consultar. Os nossos jornais diários, aqui em Moçambique também, tem horóscopo. E todos esses que não têm imã correto em Allah, eles vão consultar aquilo, porque ali diz que você é de grupo de peixe, você é grupo de touro, você é grupo de leão, você é grupo de aquário, então você há de acontecer isso. Isto é por causa daquele vazio que se criou, por causa de não ter a crença correta em Allah. E é por isso mesmo que a gente costuma dizer, né, que Allah é ponto focal, não há dúvida nisso. A pessoa queira ou não queira, a gente pode dizer que não, nós somos laicos, a gente não fala de Allah, não sei o que, é tudo mentira. No fundo, todos sabem. Porque Allah já colocou no instinto de cada um. Esses que dizem que não acreditam em Allah, nós até costumamos dizer para eles que eles, sem querer, já recitaram metade do kalima. Ele diz, La ilaha, não há Deus nenhum. Então é La ilaha. O que é preciso agora é ele completar o illallah. Mas para tal é preciso conhecer, porque muitas vezes há os que recusam a existência de Allah porque foi-lhes apresentado o conceito errado de Allah. Quando Allah é humanizado, por exemplo, no caso do panteísmo, o que quer dizer panteísmo? Nós temos monoteísmo, politeísmo, panteísmo. Monoteísmo é aquilo que o Islã acredita, Tawhid, Uluhiyya ou Rububiyya. Politeísmo é o contrário disso, acreditar vários deuses. Panteísmo quer dizer que Allah existe em tudo. Qualquer coisa que você vê, ali está Allah. Quer dizer, você está a ver uma coisa bonita, então ali está, você está a ver Allah ali. Você vê uma coisa feia, então Allah está ali. É a crença dos hindus. Por isso é que o número de deuses deles pode chegar a 1 milhão, porque tudo para eles é Deus. E não só
Quer dizer, há coisas muito complicadas. Eu tentei apresentar neste livro uma coisa muito simples e fácil porque este tema de crença e da aqida é um tema muito complicado. E muitas vezes nós, quando arrastamos as mentes que não estão preparadas para este tema, as pessoas depois confundem-se, baralham-se e saem mais perdidos. Há os sufis, por exemplo, grupo de Ibn Arabi. Eles acreditam no panteísmo. Mas sabe, o conceito deles é de uma outra forma, talvez não é da forma de hindus. Eles dizem que não, nós estamos tão concentrados em Allah que não há nada para nós fora de Allah, tudo é Allah. Tudo que a gente faz está dentro de Allah. Só pensamos em Allah. Hindus pegaram aquilo e aplicaram de outra forma, mas os nossos álimes, muitos deles, foi por isso que declararam esses que acreditam. E esse panteísmo em árabe, já está, na hora. Já nem comecei ainda. Pronto. Chama-se Wahdatul Wujud. Os que acreditam no Wahdatul... nós temos Wahdatul Wujud e Wahdatul Shuhud. Mas são aquela terminologia dos sufis muito profunda. E foi por isso mesmo que Ibn Arabi deram fatwa contra ele de que ele era kafir por causa desta tese de panteísmo. Mas isto é muito, muito profundo, não dá para falar também. Pronto, como só tem 5 minutos, eu queria só acabar e dizer alguma coisa. Hoje em dia, quando se fala de Tawhid, eu já disse que muitas vezes o que está em causa não é a existência de Deus. Todos acreditam, aliás sentem que Deus existe. Ouça esta parte. Mas Shaitan introduz dentro deles algumas dúvidas que no tempo de Nabi já tinha chamado a atenção a nós. Por exemplo, vem ter contigo e diz: pronto, acreditamos que todos nós fomos criados por Allah. Mas agora, quem criou Allah? Pronto, mete isso na tua cabeça. E todos nós pensamos assim: quem deve ter criado Allah? Outra pergunta que apresenta diz: pronto, Allah, Deus existe? Está bem, Deus existe. Por que a gente não vê se Deus existe? Se ciência diz que tudo, para se acreditar em algo, tem que ser visível. E tudo que não é visível não se acredita. Eu tenho muita coisa para contar a vocês, só que não vai dar tempo, né? Outra vez eu estive ali numa reunião dos médicos e dos pessoal qualificado, no tempo de corona, na presidência, estou a falar isto. Então, fez-se um levantamento da situação de corona. Estavam todos os médicos ali. E sabe, a maior parte dos médicos, cientistas que nós temos aqui, muitos são ateus. Então, o ministro levantou-se e disse, deu a ponto de situação de corona em Moçambique. E disse, e de facto, nós fomos favorecidos por Allah, porque em relação aos países vizinhos fomos menos afetados. Apesar de não termos condições, não termos hospitais, não temos condições, mas Allah poupou a Moçambique. E o ministro da Saúde quis puxar o mérito para o trabalho e tudo isso. E depois apareceu um antigo ministro do tempo de Samora. O ministro está vivo ainda, é um ateu. Ele disse: não, nós, se não fomos muito atingidos, é por causa das medidas que nós tomamos. E ele próprio começou a dizer: olha, vocês todos, o que nos pode safar desta situação, são os raios solares. Cada um de nós tem que passar mais tempo apanhando raios solares. Quando porque os que estão sendo afetados é porque de manhã saem de casa e logo entram no carro.
depois vão para o serviço. No escritório está tudo fechado, depois quando acaba o trabalho volta outra vez para casa, por dia talvez nem apanha 15, 20 minutos de raios solares. Então isso é um grande perigo, e a pessoa torna-se vulnerável a essas coisas todas. Falou tudo isso, então eu também pedi a palavra. Estava presidente, pedi palavra. Eu disse, olha, todos nós ouvimos aqui o que foi dito, e queremos elogiar e louvar o esforço que foi feito pelas autoridades na tomada de medida contra o corona. Mas é bom, temos que acrescentar mais uma coisa aqui. Não foram só as medidas, foi também graças a Deus. Eu quando falei isso, graças a Deus, o salão gelou. Eram ateus todos ali. Eu disse, olha, nós nem temos condições, mas eu quero aqui acrescentar que eu sei que muitos que estão aqui podem discordar comigo porque vão dizer que nós não acreditamos em Deus, porque aquilo que não se vê, não se acredita. Eu disse, então, sem entrar em pormenores, nós não conseguimos ver o vírus do corona também. Não é visível a olho nu. E por que nos obrigam a usar máscara? O facto de nós usarmos máscara é porque está-se a tratar de algo que existe, apesar que não está sendo visível. Portanto, vocês próprios estão a contradizer-se. Depois dei outros exemplos e tudo. Então, eu estava a dizer que há Tawhid. Tawhid quer dizer acreditar um único ser divino. Isto é uma coisa natural e lá está muitas provas. Eu não vou responder tudo aquilo que eu levantei aqui, porque o tempo também já não existe, mas vou dar a vocês referência que tudo isto eu mencionei no meu livro. Tudo isto mencionei no meu livro, para criar um bocadinho desculpa, de Sheikh, ânsia. segura o fio de pensamento, Sheikh, desculpa. Só queria dizer que vou dar um prolongamento de 2 minutos. O tempo já esgotou. Portanto, eu vou terminar, porque tinha muita coisa a dizer, mas o tempo não vai permitir. Eu só vou dar indicações de que vocês, se tiverem gosto e interesse, e para equipar a vocês e para reforçar essa crença nossa da Aqida de Tawhid, que é algo natural e inato, instinto natural. É preciso a pessoa ver esses argumentos todos que o Islã apresenta e no Corão apresenta, juntamos tudo e assim vocês vão se conseguir defender contra a onda do ateísmo que anda por aí. Wa sallallahu ta'ala khair khalqi Muhammad.